Olá, meu nome é Ricardo Fragelli, comigo Matheus Assis e você está no Bullying Map Podcast. O Bullying Map é um projeto executado pela Universidade de Brasília com pesquisadores de diversas áreas e que recebe o apoio da FAPDF. Ele tem o objetivo de aprofundar nos conceitos que envolvem o fenômeno do bullying e propor soluções criativas para o enfrentamento à intimidação sistemática. O podcast é uma das iniciativas deste projeto e pretende realizar diálogos em um tom que navega entre o sério e o lúdico, entre os conceitos acadêmicos e a sensibilidade humana. E a provocação de hoje é: bullying, o que pensam professores e gestores? Para isso, temos dois convidados muito especiais, quase anagramas, um do outro, Alê e Léo. Alessandra Fernandes é professora de matemática e há 27 anos trabalha na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Foi diretora do CEF 412 de Samambaia, vice-diretora do CEF 18 de Taguatinga e atualmente é a diretora do CEF 411 de Samambaia. Graduada em Administração de Sistemas de Informação, pós-graduada em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Falando aqui, muito obrigado, viu, Alessandra? A Alessandra é nossa parceira do primeiro projeto nosso, piloto do Bullying Map em uma escola. Obrigado por estar conosco. Um prazer para a gente poder contribuir com esse tema tão relevante e tão necessário que a gente pontue um pouquinho. Ótimo! Conosco também ele, Leonardo Eustáquio, conhecido também como Léo. É muito simpático. É biólogo, psicólogo, especialista e mestre em bioética pela Universidade de Brasília, diretor do Colégio Simã do Cruzeiro, atua em escolas há 30 anos e se dedica especialmente em frentes como ética, cidadania, solidariedade e ação social, conhecido também como o pai do Francisco. Fala, Léo! Agradeço pela apresentação, realmente, das tarefas atuais que eu tenho. Ser o pai do Francisco toma bastante tempo, mas é a mais prazerosa de todas, com certeza. Ele fez um ano? 1 ano e 4 meses. Começou a andar e agora está naquela fase que é desesperadora. Meu Deus! Para onde ele vai? Ótimo! E aí, eu gostaria de começar com a Alessandra. Muito obrigado novamente. E, Matheus, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi sobreviver ao primeiro episódio? Foi muito bom. Nosso primeiro episódio foi um sucesso que a gente precisava. Foi maravilhoso. Obrigado. E agora, Alessandra, nós vamos ter uma cadência nos nossos podcasts, aqui nos nossos episódios, que é o seguinte: nós queríamos que você relembrasse como era a Alessandra nos tempos de escola. Seja bem-vinda. Bem, obrigada. A Alessandra, nos tempos de escola, era uma menina muito quieta, retraída, usava óculos, então isso já era um grande problema. Magra, então era a menina assim que era vista porque era uma nerd também, né? Então, assim, sempre muito dedicada aos estudos, sempre muito atenciosa ao que os professores passavam. E posso dizer que às vezes até invisível, porque não era uma aluna que dava problema. Então, essa menina poucas vezes era vista, né? Então, assim, hoje, avaliando isso, é aquela pessoa que não dava problema. E talvez o professor nem percebesse que estivesse em sala, porque não era uma aluna que precisava de atenção o tempo todo, que caminhava sozinha. Mas era vítima de bullying porque usava óculos, era vítima de bullying porque estudava, então era chamada de nerd naquela época. Era uma menina que amava ler, até hoje isso acontece, gostava de participar da prática de educação física. Então, assim, sempre que tinha uma bolinha de gente jogando vôlei, estava lá a Alessandra, porque ela queria também se desenvolver nessa área. Apaixonada por vôlei, mas não segui nesse ponto. Acho que treinei 4 a 5 meses só, porque eu escolhi tocar flauta. E, à época, tocar flauta era uma coisa que não combinava com uma prática de educação física
que machucasse as pontas dos dedos. Então, eu fiz a opção de tocar flauta, porque eu era pessoa asmática desde sempre e precisava ter condições de melhorar a minha respiração. Eram crises de asma que chegava a ficar hospitalizada, então precisava realmente de algo de escape. E aí tocar foi o instrumento, porque eu não aprendi a nadar até hoje, então essa eu já deixei de lado. Ciclista nunca foi boa, então esse não era o que me motivava, mas tocar flauta é uma coisa que eu sempre amei. E aí eu comecei a tocar flauta por volta dos 13 anos de idade e amei conhecer essa variedade, porque eu me encontrei ali tocando e cantando, era o que eu gostava de fazer e me ajudava muito nas crises asmáticas. Então essa é a Alessandra, adolescente certinha, com o amor por aprender e, detalhe, diz que nunca seria professora. E olha aqui onde estou. É interessante que a literatura indica, e a nossa percepção mesmo, né? Não só como professores, mas como seres humanos. Quem já vivenciou a vida na escola, a pessoa que ela é um pouco invisível e sofre algum tipo de pressão da turma, ela se torna cada vez mais invisível. Porque ela não quer aparecer, porque quem aparece é um alvo. Então você usava óculos e depois não queria ser mais alvo ainda, né? Então, não você, mas acontece isso com alguma frequência. Uma coisa que me provocou agora, você aprendeu outro instrumento? Eu também canto. Então, assim, foram os 2 instrumentos na escola de música que eu cursei, que era flauta e canto, né? A parte de segundo instrumento era voltada para a prática de canto, em conjunto. Você chegou a frequentar a escola de música de Brasília aqui mesmo? Sim, frequentei aqui. Eu tinha 13 até os 16 anos, mais ou menos. Legal, eu também estudei lá. Oh, bacana, aí, tá vendo? Inclusive, eu fiz o caminho contrário ao seu. Eu comecei na música, eu fiz flauta, depois eu fui pro clarinete, toquei clarinete muitos anos numa banda. Nossa. E aí eu fui para a escola de música de Brasília tocar saxofone. Lá eu participava da banda, fiz as aulas teóricas. Eu não cheguei a me formar, mas eu fiquei lá por 2 anos. E aí, depois que eu troquei o hobby da música para arte marcial. Porque, como você falou, é compatível você usar 2 coisas que precisam da sua mão, sendo que uma delas machuca a sua mão e você pode ter problemas com a outra, né? Eu acabei fazendo a troca ao contrário. Bacana. Léo, Sim. vamos falar agora com um atleta na época de escola. Como era o... Esse atleta não veio hoje. Bom, não conheço, na verdade, esse atleta. Sempre fui gordinho, aí depois eu fiquei muito gordo, aí até a bariátrica. Mas na escola, eu não me sentia em nenhum momento assim vítima de bullying. E eu acho que eu estava mais para a plateia. Não era agressor, mas também não me sentia vítima. Eu sempre fui, ainda sou tímido, mas eu acho talvez contraditório, mas curioso, que eu sou um tímido que assume lideranças. Então, quando eu estava na escola, lá pela 6ª série, eu entrei para o grupo jovem. E aí o grupo jovem foi um grande diferencial na minha vida. Porque aí eu comecei a frequentar aquele espaço que é muito acolhedor, pelo menos na minha época, o grupo que eu frequentava era muito acolhedor e contribuiu muito para aspectos de liderança mesmo. Eu acabei me tornando depois coordenador desse grupo jovem e depois professor. E eu acredito que muito que eu aprendi foi ali. Então, talvez por ser de grupo jovem, por participar de encontro jovem em igreja, essa coisa toda, eu nunca fui de me envolver nem como agressor e não me sentia vítima. Era gordinho, quando alguém falava alguma coisa, fazia uma piada, mas não era uma coisa que me afetasse profundamente. Quando você falou do óculos, eu me lembro que o meu caso era o contrário. Eu queria usar óculos. E o dia que eu fui ao oftalmologista, que ele passou um óculos, eu saí de lá feliz da vida. E eu não me sentia de forma nenhuma, quando alguém fazia uma gracinha, né, alguma brincadeira assim, eu achava, não sei, eu uso mesmo e é ótimo. Depois que eu comecei a usar óculos, minhas notas melhoraram muito.
na escola. Eu comecei a enxergar o quadro, coisas que eu nunca tinha visto antes. Então, Uma definição. foi fantástico. Então, quando alguém falava alguma coisa assim, realmente não me afetava, não me machucava. Mas era uma questão minha mesmo, assim. Não... tinha apelido que eu não gostava, tinha isso, tinha aquilo, mas não era algo que me fizesse desaparecer ou que me fizesse sentir tantas dores assim. Então, pelo tempo de escola, eu passei muito bem. Não me tornei invisível, mas procurei de alguma forma exercer alguma liderança, aquele negócio de grupo, quando tem trabalho em grupo, eu não me importava em ir lá apresentar, essa coisa toda. Então foi uma trajetória mais tranquila. Em uma outra escola, que era uma escola particular, na época de elite financeira, essa coisa toda, eu entrei com muitas dificuldades, ali eu me sentia um pouco excluído por conta da questão financeira. Um dia que o colega falou assim, nossa, esse ano a gente vai para Disney de novo. Eu já falei lá em casa, não queria, mas minha família bateu o pé. E eu olhando aquilo, falei assim, meu Deus, aqui não é meu lugar. Então, o que eu senti era assim, não é meu espaço, então eu vou ficar na minha. Mas eu deixava eles falarem algumas coisas. Na época, eu lembro bem, é uma marca já, não existe mais, Pacalolo. Uau! Usou Pacalolo? Não. Eu me lembro no meu aniversário, mãe, me dá uma blusa e um casaco, Pacalolo. Aí eu revezava, um dia eu ia com a blusa, um dia eu ia com o casaco, porque não tinha uniforme, mas o uniforme da época era Pacalolo. Então isso afetou um pouco mais, mas não era suficiente para eu me enquadrar, por exemplo, como vítima de bullying, mas como uma exclusão. Acho que alguns outros se sentiram mais assim. Entendi. Ô, Léo, uma coisa interessante, você falou da Pacalolo, tem várias marcas. E aí já vou antecipar o final, só a minha parte do final, uma primeira indicação, chamada Geração do Quarto. De um autor muito interessante, Gustavo, não sei se é Gustavo Teixeira, não. Daqui a pouco eu lembro. E aí, nesse livro, ele observa, a partir de 3.000 entrevistados, crianças, adolescentes entrevistados, e ele coloca como essa geração é um pouco mais ansiosa, ela é um pouco mais abandonada pelos pais, essa relação que, mesmo com o pai trabalhando bastante, ou você tinha a mãe um pouco mais próxima, ou então você tinha momentos onde você tinha contato com a família. E isso realmente pode ter influenciado bastante nós nessa geração, e ele coloca sempre de uma maneira assim, de muita atenção, muita vulnerabilidade, só que tem um ponto que ele fala que a nova geração está a léguas de distância das nossas, que é justamente a Pacalolo. Ele disse que as gerações atuais não compram pela marca. Eles compram se essa marca oferecer alguma relação com as suas próprias ideologias. Isso eu achei interessante, vale essa reflexão. E como era a relação de vocês, começando com o Léo agora, com os seus pais? Você lembra se os seus pais estavam presentes? Tinha uma conversa? Tinha um momento de jantar juntos? Tinha um momento de tomar café da manhã juntos? Ou vocês não tinham um contato próximo? Fala, Léo. Não, o contato era muito próximo sempre. Não necessariamente, não batia tantos horários, sentar, almoçar junto. A janta, talvez o jantar fosse algo mais em comum. Mas o que nós tínhamos muito ali em comum era o fim de semana, onde nós fazíamos programas muito juntos. Então, ir para a chácara, passear em algum lugar aqui em Brasília, viajar, nós sempre viajamos juntos. E à noite em casa, quando estava todo mundo, aí sim a gente assistia novela e Jornal Nacional juntos. Eu me lembro que em alguns momentos, um ou outro ali na mesa fazendo alguma coisa, o restante no sofá, assistindo televisão, né? Mas eu lembro que havia muita interação. A gente conversava muito, entendia muito sobre aquilo de forma mais coletiva. E me recordo também que o Boa Noite, a idade já era, né? Já foi entregue. O Boa Noite do Cid Moreira. Era um Boa Noite que valia para todos os filhos. Então, ele dava Boa Noite na televisão e a gente já tinha entendido e dava Boa Noite e ia junto. Então, até aquele Boa Noite, nós estávamos ali conversando, ouvindo, falando.
a percepção mesmo da vida. As viagens que nós fazíamos eram sempre muito juntas. Então, não tinha assim, eu vou viajar com os meus amigos, meus pais vão viajar para tal lugar. Era sempre muito junto. E aí eu tinha a oportunidade de conviver muito com a família também. A gente viajava muito em família. Então, ia para Patos de Minas, na casa dos meus avós, dos meus tios. E eram momentos que a gente ficava muito junto. Então, em volta do fogão de lenha, ouvindo as histórias da minha avó, do meu avô, ouvindo ali os tios. Eu acho que esse diálogo, essa proximidade da família, ela contribui demais. Outro dia, você já falou do Francisco, meu filho, eu estava com a minha esposa em casa e ela recebeu de presente do Ceará, da casa dos avós dela, 2 quilos de feijão, que só tiraram a casca, mas não cataram. Aí espalhamos na mesa, aí foi um do lado do outro, separando grão, pedra, aquela coisa toda, e conversando muito. E aí, ao final, eu falei para ela que a gente fazia muito isso em família, com café, com feijão, com várias coisas, e que era um momento que, sei lá, se passaram 40 minutos, ninguém pegou no celular, estavam os dois conversando e separando feijão. Então, eu acho que esse tipo de oportunidade talvez hoje não exista mais, né? O Cortella mesmo fala que o problema da nossa sociedade atual é a despamonharização, é não fazer mais pamonha. Você compra a pamonha pronta. Parece fácil, né? Pamonha, simples. Mas vai fazer a pamonha. Vai lá pegar o milho, tirar a casca, ralar para tirar, temperar, cozinhar, pegar a palha, separar para colocar o recheio, para colocar para cozinhar. Aí você percebe que as coisas têm início, meio e fim. As coisas são processuais, elas não acontecem do nada. Que ao mercado comprar pamonha é muito simples, é muito fácil, ela já está lá pronta. Mas a gente tem que entender que para ela estar ali, tem uma questão anterior muito grande. E eu acho que a nossa geração, a geração atual, ela precisa muito disso, de compreender início, meio e fim, compreender que as coisas têm tempos, têm momentos. Então, desde aquele experimento do 2º ano do ensino fundamental, que a gente faz em sala de aula plantando feijãozinho, aquilo é uma lição de vida, que a criança planta e todos os dias ela chega na escola e olha, como é que ele está? Cresceu, não cresceu? Esse cresceu, esse tinha água, esse não cresceu, estava só no algodão. Aquilo é um momento fantástico da professora, do professor, tá ali com seus estudantes e trabalha. Você está vendo? Não adianta a gente querer acelerar. O feijão vai crescer, mas ele leva um tempo. E ele vai crescer, vai dar fruto, mas tem tempo. As coisas precisam de tempo. E a nossa vida é assim, né? A gente vive numa sociedade aí muito ansiosa, mas que precisa entender que cada coisa tem seu tempo. Excelente. Geração do quarto, Hugo Monteiro, viu? Só corrigindo aqui. E aí você falou uma coisa muito interessante. Você já está indo já no ponto do professor. A gente ainda quer que você fique como filho aqui. Mas aí você já deu uma dica interessante, né? Mesmo que na escola não se faça isso, o pai e a mãe que estiver nos ouvindo pode fazer em casa também essas experiências com o filho, né? Para que ele realmente perceba que nem tudo é tão rápido, né? Nem tudo é tão líquido. Verdade. Alessandra, então, e a sua relação com a família, como é que é? Minha relação com a família foi sempre muito boa, porque assim, nós somos evangélicos e eu, meu irmão e meu pai, musicistas. Então, a nossa riqueza é porque minha mãe era uma santa. Porque juntava todo mundo estudando seu instrumento dentro de casa, imagina o que ela já não passou e o que ela já não pensou. Meu Deus, né? Então, assim, a nossa casa, à época, era o quarto dos meus pais aqui, o meu quarto no final do corredor e do meu irmão na frente do meu quarto, né? Assim, era um corredor, mas cada um estudava no seu quarto, estudava o seu instrumento. Mas a gente fazia muitas coisas juntas, porque a gente viajava junto, a gente ia para os nossos ensaios, que aconteciam quartas e sábados e domingos. Então, estava todo mundo junto. Nós estávamos ali não competindo, mas assim, cada um queria ser realmente melhor do que o outro, porque o nosso pai era muito bom. Nosso pai é um excelente musicista. Então, a gente tinha que seguir essa linha, porque filho de quem somos, a gente não podia ser menos
muito menos do que ele, né? Então, a gente sempre teve o hábito de estudo, sempre tivemos o hábito de fazer as coisas juntas, de viajar juntos. Meus pais eram muito parceiros, ambos professores. Então, a gente tinha aquele momento, assim, não vou dizer que todas as refeições nós nos sentávamos à mesa para tratar disso, mas esse momento era um momento só nosso, era um momento que a gente realmente deixava as coisas de lado para poder enriquecer, para poder conversar, para poder falar um pouco sobre a semana, como foi o seu dia na escola, o que você teve de ganho, qual foi o seu aprendizado. Minha mãe sempre nos cobrou muito, né, com relação assim, o que vocês estão fazendo? Aí a diferença era assim, olha, sua irmã já fez, e você já fez o seu? Que era meu irmão, que era, assim, quando criança, ele era realmente aquela pessoa que tirava a paciência da gente, né? Então, era sempre muito cobrado, muito participativo. Nosso papel como família era um momento de que a gente pudesse crescer juntos. Nosso objetivo era realmente caminhar junto e sentir que nós estamos crescendo como família, né? Sempre foi um momento assim de muito esperado para que a gente sentasse, para que a gente viajasse, para a gente falar, né? Interação com a avó, interação com aqui de Brasília, que morava no Rio. Então, isso para a gente foi sempre muito, assim, muito desejado. As nossas viagens faziam um sentido muito grande, porque era um momento, assim, da família do meu pai, só nós morávamos aqui, o restante todos no Rio de Janeiro. Então, tinha muita coisa para contar quando a gente se via, quando a gente falava ao telefone. As ligações eram demoradíssimas, né? Porque a gente queria compartilhar tudo que estava acontecendo. Mas era um momento muito rico. E hoje, realmente, eu sinto que as famílias não têm muito isso, né? Os quartos são lugares onde os meninos se perdem, né? Assim, esse período da pandemia, nós vimos muito isso. Escola pública, que a gente teve a oportunidade de compartilhar a atividade para que eles retirassem na escola. E aí os pais iam para a gente, eu não sei o que ele está fazendo. Eu vou trabalhar, ele fica dentro do quarto, eu não sei se está em casa, se ele foi para a rua. Mas essa geração toda, assim, quando a gente para e olha, a gente lembra dos livros que a gente lia, né? Fazer trabalho na escola tinha todo aquele livro que a gente ia para a biblioteca, que a gente se dedicava. Tinha a Barça, que era famosíssima, né? E a gente tinha aquele momento assim de sentar e falar assim, olha, eu pesquisei tal livro. Atualmente a gente não tem mais isso, né? O nosso estudante, ele tem acesso a tudo pelo celular e eles são imediatistas. O mesmo toque do celular que ele compartilha uma mensagem, a rapidez, a velocidade da tecnologia também tem um lado negativo, porque ele não sabe pesquisar. E muitas vezes eles se perdem dentro de casa, né? E a gente tem visto isso com uma certa frequência. Tirar o celular da escola hoje tem sido desafiador, né? O nosso estudante não usa mais o celular na escola, a não ser que seja com um cunho pedagógico, mas ele também ainda tem dificuldade nas interações sociais, né? E isso tem aumentado. Mas é um resgate desse período. Eu acho que hoje o nosso estudante não conhece aquilo que a gente vivenciou, mas eu acho que aos poucos a gente vai mostrando para ele, olha, tem mais do que isso. Tem uma pessoa sentada na sua frente, tem alguém que vai fazer um trabalho com você e vai enriquecer. Tudo isso traz um momento assim para a gente ter ganhos, né? Ganhos sociais e ganhos pedagógicos também. Essa questão da tecnologia é interessante porque, por mais que a gente tenha vivido uma aceleração de desenvolvimento de comunicação e tudo mais, a gente tem perdido habilidades de comunicação real, por assim dizer, né? E esse período de pandemia, eu acho que ele foi muito, muito marcante, principalmente para crianças de primeira e segunda infância, que começaram o seu desenvolvimento trancado em casa, sendo o único meio de comunicação externo o telefone. Então, é um desafio muito grande tirar isso e trazer, enfim, outras formas mais arcaicas, entre aspas, de se comunicar, que, enfim, é o que a gente deveria fazer, principalmente dentro da escola, né? Agora, uma outra pergunta, já que foi citado aqui o boa noite do
do Cid Moreira e o... Como é que é o nome da marca que vocês falaram agora? Pacalolo. A Pacalolo. Eu acho que vale a pergunta. Na época de escola de vocês, vocês ouviam a palavra bullying, o fenômeno bullying, ou algo que o valha, assim, que fosse falado pelos professores, pais, etc., sobre esse tipo de tema? Assim, a gente não ouvia o termo, mas a gente assistia muitos filmes Sessão da Tarde que acontecia sim, né? Essa de colocar o outro de cabeça para baixo, de querer o dinheiro dele, que era o dinheiro do lanche, de colocar dentro do armário, socar ele dentro do armário, de colocar a cabeça dele no vaso. E assim, e eu ficava me perguntando à época, nossa, mas ninguém vê isso? Ninguém vê isso, ninguém toma conta de que está acontecendo isso. E a gente assistia muito Sessão da Tarde e assim, a gente via nos filmes isso contando, assim, mas aqui o tal do cuecão, né, que o menino sofria horrores com isso, e as meninas, que eram as meninas malvadas, que também, se não estava dentro daquilo que era estabelecido como moda na época, ela estava fora, ela não era popular, ela não era agraciada, se era um estilo diferente, o seu estilo próprio não era benquista, não estava socializada, né? E a gente ouvia isso, mas não adequava ao nome. A gente não tinha o termo bullying, né? Era só a intimidação, a intimidação, a intimidação. E a gente pensa depois, isso sempre aconteceu. Mas aí, de repente, houve a apropriação do termo e aí sim que começamos a ouvir mais e entender como isso afetava a vida de cada adolescente e a vida adulta também, não muda, mas na adolescência acho que é a parte mais sofrida. Mas realmente ela não era utilizada com esse nome. Com certeza. Eu preciso lembrar de uma coisa, que no primeiro episódio, a gente estava conversando e a gente percebeu que uma diferença das 3 pessoas que estavam aqui, elas tinham características que poderiam ser vitimizadas. E aí, uma característica diferente é que eu era excelente nos esportes. Eu era o capitão do time de vôlei, eu era muito bom e não sofria por ser muito magro. Não sofria tanto quanto poderia. E aí eu me lembrei que isso já foi ali no ensino fundamental 2 para o ensino médio, mas antes, quando eu estava no 3º ano do ensino fundamental, na 3ª série, né? Existiu, eu lembro que teve uma queda absurda de rendimento minha e eu fui lembrar o que aconteceu naquela época. É uma coisa que talvez tenha sido tão traumatizante que eu não lembrava. Que aí eu não estava em época de ser bom em nenhum esporte, eu era uma criança com 3ª série. Tinha um rapaz na escola, eu lembro disso claramente, que ele era tipo o Matheus, assim, já. Ele estava na 3ª série. Ele era muito grande. Para mim, ele era muito grande. E aí, eu lembro que eu ia ao banheiro, esse cara estava vindo, ele pegava meu braço, torcia meu braço só de brincadeira e depois me largava. Ele fazia isso com todo mundo, porque ele era gigantesco e aquilo eu lembro que eu tinha um comportamento na escola que não era normal. Era alguém que era atentado. Eu não era alguém atentado a ponto de não aprender a matéria, não querer. E na 4ª série, esse rapaz já não estava na escola e mudou totalmente meu comportamento. Aí virei um aluno brilhante na 4ª série, porque eu discutia, eu tinha aquele olhar curioso, eu queria aprender. E eu percebi que isso me afetou muito. E eu estava lendo um dia desses um artigo sobre o uso da música como combate a bullying. Você falando que como isso me acalmou, como isso me aproximou, de certa forma, de mim mesmo e dos outros, né? Quando eu vim para a UNB, o meu violão era o meu grande amigo. Eu estava fora da minha cidade e aqui na Universidade de Brasília eu tinha um violão e fiz muitos amigos, mas quando eu estava só, eu compunha minhas músicas, era um instrumento interessante. E aí já vem para a época quase atual de 30 anos para cá para vocês, né? Professores, Léo professor, depois a Alessandra, professor Léo, perdeu a credibilidade, professor Leonardo Eustáquio. Professor Léo. Professor Léo. É. Você já foi chamado de tio Léo ou não? Já muito. Eu adoro tio. Não, e os pequenininhos,
Os pequenos ali no primeiro ano, até abaixo, quando ainda tem aquela dificuldadezinha da fala, é tio-léu. Aí tem gente que escuta chinelo, chunelo, aí vai. Mas é tio-léu também. O Paulo Freire tem um livro que é Professora Cintia Não. É um livro muito interessante, mas eu, nesse caso, vou ter que ser partidário do tio, porque quando eu fui fazer uma atividade na escola que as minhas filhas estudavam, e era uma atividade matemática, o pessoal não estava gostando de matemática, eu fiz um rei e rainha da matemática lá, da derivada, porque as crianças ficaram ensandecidas, animadas. E aí depois, no mesmo dia, eu comecei a ser chamado de tio da matemática. Eu achava isso, assim, genial. Mas ele escreveu esse livro porque ele não era de Brasília. Em Brasília, a gente sabe que tio tem esse carinho, essa coisa assim, que vai além da ideia do diminuir o professor, ou do retirar dele o profissionalismo, tudo isso que o livro aborda. Mas é porque ele não era de Brasília. A gente sabe quando a criança chama a gente de tio é porque ela já tem um carinho que só ela sabe por você. Professor Léo, como que era a sua percepção? A gente percebe que o olhar do professor, ele não é pronto. Você vai cativando o olhar para diferentes situações. E isso não é do Léo de 30 anos para agora, é o de Léo de ontem para hoje. A gente descobre coisas diferentes e percebe nuances diferentes. Léo, como era você lá, ali no início da vida de professor, e como que você lidava com essas situações onde você percebia que poderia ter uma intimidação sistemática? Então, eu não me orgulho nesse ponto. Eu acho que, como vários outros colegas, como vários outros professores, eu entendo que a gente meio que só colocava um pano quente. Não faz isso não. Deixa ele para lá. Não sei o quê. Como se tivesse tudo bem. Mas não estava. Né? Então, quando a gente para olhar para esse Léo que começou há 30 anos atrás, não dá orgulho, mas também, né, tudo tem o espírito da sua época. Né? Então, lá a gente olhava e achava que era uma brincadeira não tão saudável, mas era uma brincadeira, eles iam se entender. Fortalece, sai daqui. Que tipo de brincadeira? Seja Geralmente. Quando o menino é gago. Você tem um gago na sala e o pessoal pega no pé. É uma brincadeira. Não liga para eles não. Besteira, é só seu jeito de falar, tá tudo bem. Hoje não se trabalha assim, não é? Não é colocando esse pano quente, não liga para eles não. Não passa por essa simplicidade de resolução, porque a gente hoje tem o conhecimento que esse problema ele é muito mais profundo. E ele atinge camadas mais profundas de cada indivíduo ali. Então, se lá atrás a gente tinha esse olhar talvez despretensioso com relação a essas brincadeiras, essas coisas, de deixar passar, isso foi mudando com o tempo mesmo. Quando você fala, você lembra de ter ouvido falar de bullying? Nunca. Esse termo não, essa expressão vem aqui no Brasil, acho que por volta dos anos 2000, 2005. E aí a gente começa a se dedicar, a estudar, os professores a perceberem, a tudo isso. Mas até então, era muito aquele negócio do deixa disso. O agressor, não faz isso não. E o outro, não liga para ele não. Mas, por exemplo, uma coisa que nunca era motivador de trabalho é a plateia. E a gente sabe que hoje a gente percebe que a plateia, ela é uma das partes a ser muito considerada aí na questão do bullying. Se não tiver plateia, não tem bullying. Se não tiver plateia, não tem bullying. Se não tiver plateia, a violência não se sistematiza, porque algumas outras crianças e adolescentes, nesse momento, entendem que a violência também está tudo bem e é uma coisa normal do dia a dia, que essa plateia, o fulano agrediu o outro, mas ele faz isso todo dia. A gente se acostuma, e não pode se acostumar, precisa ter um trabalho muito forte com essa vulnerabilidade que está aí presente. Então, é muito, muito novo mesmo isso. Esse olhar, ele vem aqui do ontem, ali de trás, que a gente começa a
procurar sistematizar o cuidado na escola também. Porque até então era só aquele... Ah, mas estão brigando com o gordinho. Mas ele é gordinho mesmo. E achava que normal. Mas não é normal. Não é está falando certo, uma mentira, como se fosse assim, né? As pessoas tratavam um pouco de... 4 olhos. Mas ele não usa óculos mesmo? Sim, usar óculos... Aí eu volto no meu caso. Não era problema nenhum para mim. Mas para o outro podia ser. E podia ser algo grave, podia ser algo ofensivo, algo que machuca. E que a gente falta com respeito com aquela outra pessoa. Então, não é porque um fala, não me afeta, então não tem que afetar ninguém. Não, o outro é que é fraco. Não tem isso de ser fraco, de ser forte. Tem o seu afeto. E se tem o seu afeto, precisa de ser cuidado, precisa de ser representado, precisa de ser ouvido. E a gente começa com isso, de certa forma, tarde, né? Eu acho que a gente passou por muita gente sofrendo muito, sofrendo calado, ou nos momentos que se manifestava, ouviam, não, tá tudo bem, deixa disso, não tem nada não. E engolindo esse sofrimento que lá na frente vira ansiedade, vira uma série de outras questões de saúde que são terríveis. Professora Alessandra, e como que era a professora Alessandra no início de carreira com relação a essas situações, né, do bullying e hoje em dia? Interessante, eu era muito rígida quando eu comecei a dar aula. Eu achava que o meu estudante ele tinha que ser exemplar. Se acontecesse isso, é muito o que o Léo falou, a gente, não, para com isso. Se você ficar dando ibope para ele, aí que ele vai fazer mesmo. E a gente não tinha esse olhar de chamar o outro estudante assim, peraí, você está machucando ele? Até você entender, peraí, um apelido para você pode não ser um apelido para o outro, ele pode realmente estar sentindo isso. Porque, se é uma característica física, se é por usar óculos, se é tudo isso, magoa porque ele reclamou. Então, assim, a gente passou a ter um olhar realmente de tratar a situação. Muitas vezes, quando a gente ouvia isso antigamente, assim, não dá ibope porque ele vai parar, ele não vai repetir isso. Mas, na verdade, ele juntava com um colega que ia falando para o outro e a plateia realmente comprava essa ideia e fazia com que esse sofrimento aumentasse muito. E aí, hoje, a gente percebe o seguinte, assim, não é porque hoje o tema está em voga, mas quantas pessoas não foram machucadas? E aí a questão da ansiedade, da depressão, da automutilação, da ideação suicida, porque a gente tem muitos casos de crianças que se sentem atordoadas por tudo isso e aí, de repente, elas começam a se mutilar, né? A automutilação cresceu muito. E aí você vê o adolescente, que já é uma característica, né? Usar o agasalho num calorzão, mas ele está vestido com agasalho. Mas quando você vai mais a fundo, quando você consegue tirar aquela camada, assim, conversa comigo, me diz o que está acontecendo. E aí ele fala assim, mas o fulano me disse isso. A senhora acha que isso é normal? Aí você vê assim, não, realmente há um sofrimento. Então, aí sim, vamos mediar. Quem é o estudante? Quem são os estudantes? Vamos chamar para conversar, vamos entender. Porque hoje a gente vê muitos adolescentes vestido com agasalho porque estão mutilados. Ou braço, ou essa parte onde não aparece tanto entre as coxas. Então, assim, nós temos muitos que buscam a ideação suicida como forma de achar que o sofrimento vai acabar. E ele falou assim, olha, é mais do que isso. Então, a gente trata... Hoje, a gente tem um olhar diferenciado para todos os casos que vêm de bullying, né? Por que chamar? Algumas vezes, ele fala na raiva, às vezes ele fala porque ele acha que o apelido vai pegar e não tem nenhum problema, então eu posso fazer isso. E, assim, chamar, conversar, orientar, dizer, olha, peraí, isso aqui está machucando alguém. Pode ser que, muitas vezes, isso realmente reforce, né? E aí a família também precisa estar envolvida. Porque, muitas vezes, hoje eu ouvi a seguinte frase, mas quando ele está só comigo, ele não faz isso. Assim, mas, infelizmente, quando ele está com outros adolescentes, ele faz isso. E a senhora está vendo aqui, nós estamos mostrando para a senhora e ele assumiu. Então, assim, é muito, muito complicado, é muito sensível. E, ao mesmo tempo, quando isso acontece, se você não dá uma assistência, isso
cria proporções maiores. Então, é um sofrimento muito grande. Hoje, a gente tem o zelo de buscar um acolhimento mais efetivo, né? Não é só trazer a queixa, é realmente a gente procurar tratar isso. Muitas vezes eles saem de sala já chorando, e aí o colega, mas ele nunca se importou, por que hoje está fazendo? Mas ele faz comigo também. Mas não é essa a questão. É como a gente tratar esse assunto para que ele se sinta protegido e confiante. A gente ouve diversas coisas. Uma delas é assim, mas toda vez que eu trago para a senhora, ele fica pior dentro de sala. Né? Fala assim, olha, então, peraí, vamos chamar a família, vamos tratar de uma forma mais eficaz. Porque realmente hoje a gente vê muito isso na escola. Mas não quer dizer que aconteça só no âmbito, né, escolar. Estudantil, hoje o adolescente, muitas vezes ele é mais cruel porque ele quer realmente atacar o colega de alguma forma, ou porque ele quer se destacar, ou porque realmente ele acha que não tem nenhum problema, porque ele não é vítima, ele só é o valentão. Então, assim, são várias formas que a gente observa, e a orientação é sempre, observem isso dentro de sala. Porque esse menino se isolou demais, esse menino está muito acuado, essa criança não está sendo vista. Como é que a gente pode fazer para que eles voltem a ter confiança, esse brilho no olho volte, para que eles sintam, peraí, alguém está me enxergando aqui. Né? Eu tenho sempre a temática assim, de que o aluno, que todos precisam da gente, mas o que mais precisa é aquele que está sofrendo mais. E muitas vezes a gente não consegue, ele vai soltar isso de que forma? Pela indisciplina, ele vai se tornar aquele intimidador que caminha pelos corredores e acha que ninguém está vendo, nenhum professor está percebendo, mas ele está olhando para o outro, ele está fazendo algum gesto e trazendo esse tema, né, à tona. Então, assim, tratar o que está vulnerável hoje vai fortalecer esse adolescente para o mercado de trabalho, vai fortalecer para as interações sociais que ele vai passar. Nem sempre a família vai conseguir enxergar isso, mas a gente passa com ele um bom tempo e a nossa orientação é que ele perceba realmente, ele está sendo visto, ele está sendo acolhido. Como é que nós vamos tratar? Né? Eu vejo a Alessandra, quando eu comecei o contrato temporário, que isso aí totaliza 31 anos, e depois 27, né, de secretaria, somando tudo isso, houve uma grande evolução. A Alessandra hoje ela tem um olhar diferenciado. Não é que todos são meus filhos, mas a gente tem esse olhar de assim, porque a gente coloca, e se fosse com o meu filho? Né? Como seria a minha ação? Será que eu ia gostar que ninguém fizesse nada? Né? Porque a gente precisa trazer para esse lado. Vou olhar para isso também. Né? Meu trabalho não encerra quando eu saio da escola. Né? Encerra quando eu sentir que eu alcancei aquele menino e que eu pude oferecer alguma ajuda a ele e à família. Né? E uma rede de apoio também. Né? Hoje a gente tem conselho tutelar que nos favorece nesse assunto, trazendo ou distanciando minimizando essa distância, né, com o atendimento, para que esse menino realmente possa ser acolhido, esse menino, essa criança, essa adolescente possa ser vista e dizer assim, olha, aconteceu comigo. Então, eu posso falar sobre isso, né? E sentir aberto para poder conversar. Porque muitas vezes vai a um primeiro atendimento e vai assim, mas eu não gostei de falar com ela. Porque é a questão da segurança ou porque sentiu que alguém não vai valorizar o que ele está passando, né? Mas é realmente olhar o outro, se caber no lugar do outro, calçar o sapato, como o Léo falou, né, para perceber que ele precisa ser ajudado e que a gente pode, de alguma forma, dar esse auxílio. Por isso que eu acho importante a gente ter o termo, para que a gente possa ter um conceito e que a gente possa também estudar esse conceito, como é que ele se desenvolve. Né? E aí eu queria saber, professor Léo, se isso trouxe alguma diferença de antes para agora nessa percepção do professor de quando acontece o bullying, porque existe uma certa dificuldade de o que é brincadeira e o que é bullying, né? Eu queria saber se hoje é mais fácil entender quando é que uma violência sistematizada está acontecendo, tanto na sua visão de professor quanto na de gestor com os outros professores, se é uma facilidade extra para todo mundo saber o que é o bullying e poder lidar com isso.
Com certeza. A existência do termo e de estudos, desse impacto, tudo isso, muda muito a realidade da sala de aula, da escola, de todo mundo que está envolvido. Em alguns momentos, o termo acabou se tornando tão falado também que em alguns momentos ele se torna vago para algumas pessoas. Então, hoje um menino passou pelo meu filho, colocou o pé, ele caiu, isso é bullying. Não é bem assim. Foi uma agressão. Concordo plenamente, é uma agressão. Tem que ser corrigida, tem que ser trabalhado, tem que ser encaminhado, tem que ter... Mas porque isso aconteceu uma única vez, não é bullying. E em alguns momentos as pessoas se perderam no excesso do uso do termo de forma incorreta. Mas existir o termo, estudar o fenômeno, aprofundar nele, é fundamental. É essencial para que as coisas aconteçam bem. E isso traz o aporte teórico que os professores, os coordenadores, os gestores precisam ter para trabalhar no dia a dia. Seja na formação dos professores, ali, com a equipe, na semana pedagógica, trazendo à luz tudo que é necessário, ou com os próprios adolescentes. Olha, vocês precisam entender esse conceito, tudo isso, como isso acontece, como isso afeta. Então, a nomenclatura faz muita diferença. O estudo, o aprofundamento é enorme. O projeto que vocês estão trazendo, eu tenho certeza que vai ser fundamental para que muitos educadores cresçam com ele, compreendendo de forma mais fácil, mais interessante, esse fenômeno e esse dia a dia. Então, trazer isso à luz é você desacortinar, você tirar ali do escuro algo que todo mundo fingia que não estava vendo, ou que às vezes nem estava vendo mesmo. E aí, quando a gente tem toda essa possibilidade, nós temos também possibilidades de ação. E aí vem a intervenção de cada um dentro da escola, por exemplo, da portaria, sala de aula, corredor, cantina, aula extra, saída de campo, para que todos os momentos as pessoas estejam compreendendo aquilo dali e de olho, né? Então, a pessoa que fica na portaria tem que estar instruída, tem que estar dentro do fenômeno, tem que ter o seu estudo ali. Para quê? Para que ela veja, e ela perceba, e ela traga informação, e ela escute. Porque ali na portaria ela escuta muito da conversa dos pais que estão ali fora batendo um papo, e aquela conversa ali, às vezes, ela é muito importante. Ela, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vamos ficar de olho. A pessoa que está ali na cantina, você falou do tirar o dinheiro para lanchar, para tudo isso. Essa pessoa pode ser a única pessoa que esteja observando isso. Que tem alguém ali que está na fila e está pegando dinheiro, está extorquindo. Então, todos os agentes de escola, dentro da escola, são educadores. E precisam se comportar como tal e compreender a situação. E aí sim estarão todos atentos para que isso seja tratado da entrada à saída e lá fora, né? Hoje a gente também tem muito que olhar disso que acontece nessa escola lá fora. O aluno que, quando sai dali daquela escola, não significa que ele não é mais aluno, que ele não é mais estudante. Ele continua sendo estudante, em alguns momentos no meio virtual, em alguns momentos embaixo do bloco, né? Porque tem uma relação com a escola. Então, eu continuo fazendo bullying com o meu colega de sala, que também é meu vizinho. Isso tem uma relação que passa pela escola e que a escola precisa atuar também. Então, a questão do nome faz muita diferença, né? A gente conseguir externar aquilo que a gente sente em palavras é fundamental para a psicologia, né? Senão só sobra essa angústia, que eu não sei nem verbalizar. A existência do termo muda muito, muito mesmo, a ação da escola e de quem está passando por aquilo. Pessoal, uma coisa muito interessante que a gente tinha conversado no início é sobre a nossa conexão com os pais.
E aí eu até sugeri esse livro, A Geração do Quarto, para a gente entender que o quarto de antigamente não é o mesmo quarto de agora. E tem uma série de questões. Você falou sobre automutilação, né? A pessoa se cortar, começa se cortando, eles descobrem na internet, na solidão do quarto, grupos onde eles realmente fazem isso, combinam de fazer, é uma coisa terrível. E sugiro muito que faça isso. E em quase todos os livros sobre bullying, os mais famosos, falam sobre essa influência dos pais, tanto para a vítima, mas principalmente para o agressor. Então, ele tem um comportamento em casa, tem um ambiente familiar não saudável, isso impacta nele lá dentro. Para a vítima, ele não tem a conexão, não consegue conversar com os pais. Como ele é calado, ele é invisível, ele não tem voz, ele se emudece, então o corpo fala por ele. As tatuagens vão crescendo, é tatuagem para todo lado, ela começa a se cortar e o corpo fala. Ótimo. Ótimo não, péssimo, mas é uma coisa bem entendida. Eu estive lendo uma pesquisa feita alguns anos atrás, ela foi publicada em 2016, então já tem 9 anos, mas é uma perspectiva muito diferente. São 2 pesquisadores, Cíntia Santana, orientada pelo professor Bruno Lazzarotti, é uma pesquisa de mestrado que depois virou um artigo muito interessante, sugiro que vocês leiam, chama-se Opressão nas Escolas, o bullying entre estudantes do ensino básico. Eles estudaram com mais de 5 mil estudantes e eles chegaram a uma conclusão que eu tenho certeza que vocês vão estar em sintonia. Apesar de que as pesquisas mundiais apontem que essa relação com a família é primordial, eles chegaram a uma conclusão diferente. O que é mais importante é a conexão com a escola. O encantamento do estudante com a escola. Isso muda completamente a relação. Tanto do bullying, eu tenho algumas atividades, tanto da vítima, quanto da plateia, quanto do agressor. E aí, eu tenho algumas atividades que são baseadas em metodologias ativas e colaborativas e a gente não observa nada. Nada assim. Pode acontecer em algum momento, inclusive as pesquisas mostram que a variação é gigantesca, é de geralmente acima de 30% das crianças e adolescentes, neste exato momento, 10% estão sofrendo e 30% sofrem ou já sofreram. Vítimas mesmo. A minha área de atuação principal é na faculdade, a gente pega esses estudantes e observa o que acontece depois. E a gente tem um acolhimento bem diferenciado. E a gente não observa nenhuma relação tanto de competitividade quanto de agressão de querer ser melhor que o outro. É uma colaboração e a gente conseguiu criar uma cultura de colaboração. E esse encantamento, o estudante mesmo, a gente tem centenas de depoimentos, eles escrevem que eu realmente aprendi a aprender, eu realmente gosto de estar aqui, é um momento que eu espero que aconteça, eu quero estar ali. Os nossos alunos que depois passam nas nossas disciplinas, eles voltam e ficam ali acompanhando, sendo monitores, tutores, depois que se formam, voltam para os eventos, voltam para as atividades e virou uma certa cultura de pessoas que querem estar juntas. Eu queria saber de vocês, enquanto gestores, vocês têm essa percepção que essas atividades culturais, atividades colaborativas, atividades que fogem, não que a competitividade seja ruim, mas a competitividade como o princípio da atividade. Então, aqui só o melhor vence tudo, mas a colaboração, né? Vamos fazer uma atividade, uma confraternização com tempero de esporte, cultura, qualquer atividade. Eu gostaria de saber de vocês, qual é a opinião de vocês, como que isso acontece na escola que vocês atualmente são gestores. Professora Alessandra. É muito interessante essa questão da competitividade, né? Um exemplo claro que a gente tem, que nós somos, né, anos finais, é a questão dos jogos interclasse. Né? E também dos jogos do DF, né? Jogos escolares do DF. Eles se entendem como equipe
E independente do que eles participaram, que eles sofreram, eles se unem em prol de que realmente a turma tenha êxito. E a competitividade não é só de estudantes, são também dos professores conselheiros que buscam colaborações externas, fazem campanhas na internet para que eles tenham realmente o melhor aproveitamento e que eles possam usufruir disso juntos, né? E a gente percebe que esse tema, seja ele o esporte, seja ele uma competição, uma gincana, eles realmente aproximam os estudantes. Mesmo que eles tenham dificuldade, muitos entendem que esse é o momento que eu tenho de dizer, olha, eu estou aqui por você, eu estou aqui, nós vamos vencer juntos. E vai muito além disso, né? As turmas, elas se fortalecem de uma forma que eles entendem que eu tenho que proteger meu colega. Eu tenho que dar condições para ele chegar até ali, né? Nós temos... Então, é mais uma colaboração em equipe, né? Tem colaboração em equipe. E a gente percebe, assim, não só com relação a jogos. Nós temos muitos estudantes especiais, né? E nesse contexto, como é interessante que eles... o aluno entra na turma, por exemplo, 6º ano, que eles não se conhecem, vêm de histórias e de escolas diferentes, e eles protegem um ao outro. Eles sabem o que tem, que aquele menino precisa, aquela criança precisa de um cuidado, a menina precisa ser melhor olhada. Então, eles são afetivos. Então, isso faz com que eles cresçam juntos. Olha, o seu colega está ali, vamos lá. Então, eles se entrosam, eles participam, eles querem alcançar pontos positivos para eles, né? E o cuidado acontece. E quando alguma coisa está errada, e muitas vezes os jogos, o que eles causam também? Venceu e tem um segundo lugar. O segundo lugar acaba trazendo você... mas aconteceu porque você descuidou disso aqui, porque você roubou nisso aqui. Então, assim, a gente tem uma participação muito agradável nos jogos. Claro que a gente tem também aqueles que esquentam a cabeça demais, que a gente precisa... Opa, peraí, vem para cá um pouquinho. Mas os próprios colegas chamam a atenção porque, assim, olha, você... está muito esquentado. Dá um tempinho aí, que senão a gente vai perder. E eles contam até as faltas, né? Quantas faltas eles têm em prol de que eles sejam beneficiados com a vitória. Então, assim, professor torcendo, estudante torcendo, e a gente se envolve. Não, assim, o ideal é que a gente fosse imparcial em todas essas disputas, né? Mas a gente vai lá, é técnico de um time, é técnico do outro, dá pitaco em um, faz assim, faz assado. Por quê? Porque a gente quer que realmente eles tenham essa motivação de que participem, de que ganhem, de que... porque sempre há alguma coisa a mais que eles vão ganhar, não é a sua participação ali, é uma saída de campo, é um lanche diferente, é um lanche incrementado, é uma reação pedagógica que vai motivá-los a ter um ganho. Então, muitas vezes... o nosso aluno, ele quer ser realmente, assim, diferenciado. Ele quer ter o bônus de ganhar. Você está falando que eles estão sendo vistos pela escola, tem uma atividade que é uma atividade que envolve esporte, etc. Tem que tomar muito cuidado quando é a competição de eu vou ganhar, sou melhor que você, né? Mas eu queria saber, Léo, agora nas atividades que você tem planejado, nas escolas que você tem participado, né? Na sua atual escola que você é diretor, existem atividades que você percebe que tem esse encantamento do estudante? Quais são elas? Olha, os jogos, né? Nós estamos falando, os jogos, eles trazem muito de quem nós somos. Então, quando o jogo ele é muito competitivo, você vai ter alguém que vai falar assim, não quero nem entrar. Ou alguém que vai entrar com sangue no olho, né? E vai fazer, não, já ganhei, eu vou ganhar, já ganhei. Né? E é uma oportunidade de trabalhar esse aspecto interno da pessoa. Quando a gente trabalha o jogo, olha, ok, um vai ganhar, mas tem que ganhar com honestidade, tem que ganhar de forma tal, tem que isso, tem os valores, né? Os valores precisam ser muito trabalhados aí. Na escola, nós temos uma gincana onde a equipe que ficar em primeiro lugar tem uma pontuação diferente no bimestre seguinte.
Em segundo lugar, aí um pouco menos. Em terceiro, um pouco menos. Mas alguns cuidados que nós tomamos. Primeiro, quem monta a equipe são os organizadores da gincana. Então você tem alunos de diversas salas, então você tem aluno de diversas turmas e séries na mesma equipe. Você tem um aluno do 6º A, do 6º B, do 7º, do 8º e do 9º. E eles precisam trabalhar juntos. Não é porque eu não sou da sua sala, não é porque eu sou o seu melhor amigo que eu vou estar na mesma equipe, tudo isso. Isso já é muito bom para você trabalhar esse tipo de coisa. Onde você que é do 9º ano precisa estar junto daquele menino do 6º, precisa ser um exemplo, precisa ser líder, precisa de tudo isso. Mas uma das coisas que nós sempre colocamos, seja gincana ou seja o que for, ação social, solidariedade. Compreender que o outro pode ganhar junto com você. Então, na nossa gincana, ela acontece geralmente em maio e do Fundamental 2 em junho, Fundamental 1, sempre tem prova de arrecadação de alimentos, prova de arrecadação de latinha para ser reciclada, a arrecadação de tampinha plástica para ser doada para uma ONG que revende aquilo e vai cuidar de animais soltos. Então, quando você traz essa ação social no meio de uma competição, de um jogo, do que for, você tem a oportunidade de trazer para ele e falar assim, olha, a gente também ganha e ganha muito quando a gente ajuda o outro, quando a gente está do lado, quando a gente ouve, quando a gente compreende. Amanhã mesmo nós teremos um lanche de Páscoa lá na escola com os menores, com o ensino fundamental 1, onde nós recebemos uma creche de uma condição, de uma situação mais vulnerável, eles vão para lá, os nossos alunos do ensino fundamental 1 fazem a partilha do lanche, então eles levam não só o lanche dele, mas eles levam para dividir com todo mundo. Nós fazemos um momento em que os estudantes do 1º ao 5º ano primeiro servem os convidados para depois se servirem. Os alunos se não me engano, do 7º ano estão preparando uma peça para essa plateia. Os do 8º e 9º estão preparando jogos ali de brincadeira, de bambolê, de pular corda, de tudo isso. Então você recebe outro e você fala assim, pode até ter uma competição, mas eu entendo que eu posso ganhar muito mais quando eu ajudo essa outra pessoa. E quando é nessa partilha, por exemplo, do lanche, muitas famílias contribuem muito. Ah, muito legal. Esses momentos assim, acho que são importantes porque é uma oportunidade de aprendizado em várias frentes diferentes, né? Você consegue ensinar a pessoa a lidar com a competição, a lidar com o fracasso, com as situações de derrota, etc. E também a ensinar o vencedor que ele não pode deixar isso subir a cabeça dele, que ele, na verdade, faz parte de um grupo, de um todo, que ele faz parte, que ele precisa ajudar essas outras pessoas, né? E uma coisa que a gente tem percebido é que essa sensação de grupo, ela é muito importante para lidar com essa questão do bullying, né? Porque quando a pessoa ela se sente parte de um grupo maior, de um todo maior, ela tem confiança de que ela não está sozinha e que ela consegue lidar com todas as situações, que ela consegue enfrentar os problemas. Isso ajuda bastante. Inclusive, a gente estava falando sobre essa questão de que o professor, o gestor ou as pessoas que trabalham na escola, elas são observadoras ali das situações que acontecem, que não é só em sala de aula, é na cantina, é em outros espaços dentro da escola. Só que essas pessoas não conseguem ver tudo que acontece. Mas as pessoas que conseguem ver tudo que acontece são exatamente os estudantes. Então a gente tem que construir um grupo, ou fazer com que eles tenham a sensação de que eles estão num grupo coletivo em que eles sejam os observadores que vão tomar conta das situações. Então a gente falou bastante dos observadores. Para mim, essa terceira parte do bullying, né, que tem a pessoa que é agredida, o agressor e os observadores. Esse observador, a plateia, para mim é a parte mais importante dessa situação. Porque se não tem essa plateia, não tem a sistematização da agressão. Então, quando a gente prepara os alunos para não ser a plateia, ou para ser o observador que tem ação, não só aquele observador pacato, a gente consegue eliminar várias situações e a gente consegue evitar que esses problemas sejam
de fato, sistematizados. Excelente, estamos quase no final já da nossa conversa. Muito triste. Triste. E antes de chegar no fim, temos um presente para vocês. Trouxe presente ou não? Tá aqui. Presente para vocês, agradecemos muito aqui pela participação. Essa aqui é a camiseta do Bullying Map Podcast. Na verdade, do projeto Bullying Map, o podcast está aqui no meio, ó. Olha que linda. Essa é a sua, professora. Obrigado. Muito obrigada. Está aqui. Linda. Que bom que vocês estiveram conosco. E aí, tem mais algumas provocações para a gente finalizar. Uma provocação é a seguinte. A gente combinou que eu ia fazer 2 desafios surpresas, mas surgiu um novo. Olha só. O primeiro, o desafio 0 vai ser o seguinte. Começando com o Léo. Para os gestores, neste exato momento, qual seria a sua dica, o seu conselho como gestor para tratar essas questões com mais cuidado? Primeira, estudem, leiam. Eu acho fundamental quando o gestor ele é capaz de expandir as fronteiras através da leitura, dos estudos, porque ele sai daquela escola, ele sai daquele mundo que ele vive ali todos os dias e ele consegue observar o exemplo do outro. Espera aí, isso aqui pode funcionar aqui. Ele consegue, na leitura desse artigo, falar assim, olha, na verdade nós precisamos fazer com que as crianças gostem mais da escola. Nós precisamos esse aqui é um outro caminho e pode ser muito bom. Então, eu não diria especificamente um tema ou um livro nesse caso, mas eu diria leiam, estudem. Isso é fundamental. Excelente. Alessandra. Eu concordo. Eu penso assim, que quando você estuda, você expande conhecimentos e eu digo uma coisa ao meu grupo, informação nunca é demais. Então, assim, sempre que a gente tem essa possibilidade de falar sobre um tema, de oferecer formação continuada, no nosso caso, e os professores se sentarem, debaterem e entenderem um pouco mais, eles passam a ser mais observadores, eles passam a entender ou perceber que o outro tem alguma coisa, que o nosso estudante precisa de um apoio, de um auxílio. Então, nós temos algumas situações que elas são, não vou dizer que impedidas de acontecer, mas que elas tomam um rumo diferente porque houve observação, o professor teve essa percepção. E essa percepção, ela faz com que o nosso caminho seja mais fácil. Trabalhando junto com a orientação educacional, a gente consegue identificar onde está o problema. E a formação, ela enriquece, porque quanto mais você estuda sobre o assunto, mais você vê possibilidades de fazer projetos que alcancem, que sejam interventivos nesse meio, que você consegue que o professor realmente observe aquele estudante, que ele faça essa leitura do que ele pode estar passando, qual é o sofrimento que ele tem, né? Muitas vezes a gente percebe que um aluno está na automutilação porque um professor percebeu, né? Você, Alessandra, ele está muito quieto e começou a mudar até o local onde ele senta, né? Então, assim, a gente conversou mais um pouquinho, eu vi, muitas vezes eles interferem nisso, eu vi que ele tem o apontador que foi retirado e que isso pode ele levar para um banheiro escondido, que põe na jaqueta, põe no bolso e se mutilar, né? Então, assim, esse olhar com conhecimento é que vai trazer realmente vai favorecer que a gente atue onde a gente precisa, sem que haja comprometimentos maiores dessa família, desse estudante, né? A gente consegue observar que ele precisa de uma atenção, de um olhar, aluno sobre esse olhar de identificar onde é que está o problema, né? Então, a formação, ela amplia esse olhar do professor. Então, ganhamos a escola como um todo, porque o professor conseguiu identificar e a gente consegue atuar diante dessas dificuldades, né? Eu vejo assim. Excelente. O Léo provocou aqui, o Matheus também, falando a existência do termo mudou algo. E aí
é muito interessante porque as pessoas meio que banalizam esse termo. As pessoas que não estudam, não conhecem bullying, eles pensam que é apelido. Muitas pessoas pensam que, pensando em pais, pessoas que às vezes minimizam a ação. Falam assim, não, na minha época o bullying formava o caráter. O bullying, a gente até discutiu isso, né? E o bullying, o que é? Tem que ter alguns fatores. Vocês falaram dos 3 atores principais. Então tem que ter o agredido, o agressor, a plateia. Sendo que essa plateia também é discretizada em diversos pontos. Por exemplo, a plateia pode ser ativa ou passiva. A ativa é que dá apoio ao agressor, ri daquela situação, daquela atividade. O bullying também não é simplesmente de apelidos, não é simplesmente moral. Ele pode ser físico também. E ele tem que ter uma diferença de poder, tem que ter uma intencionalidade. Então, a intencionalidade é sempre de machucar, de diminuir, de se colocar no poder de alguma forma. E essa intimidação tem que ser sistemática. Só para deixar claro das atividades que a gente está falando, né? A gente vai, de acordo com os nossos episódios, aprofundando, mas eu acho que aqui a gente já tem muitos exemplos e muitas estratégias interessantes. Começando agora com o desafio Vesgo. Vai para você agora. Era para lá, mas vai para cá. E aí a pergunta é... Ixi, essa é muito difícil. Uma frase de resumo do que foi debatido neste episódio. Se teve alguma frase que te chamou a atenção, dita por você ou por outra pessoa, ou se você conseguisse consolidar tudo em uma frase, qual seria? Começando, é claro, com quem não estava esperando. Matheus, uma frase já. É o seguinte, com cooperação e com empatia, a gente consegue soluções para problemas de bullying. Uau! Parabéns, gostei. Tava combinado isso, não? Não, tava Você não. montou isso agora? Eu montei agora. Poxa, cara, é prazer estar aqui do seu lado. E agora é o seguinte, já que o Léo está esperando, professora, diretora, tia, Alessandra e mãe, né? E mãe de 3. 3? 3. Quais são os nomes? Eu tenho Kevin, que tem 28 anos, tenho Karine, que tem 25, e tenho Karen, que tem 17. Uau! São meus tesouros. Então, eu penso assim, o bullying, acho que de tudo que a gente conversou aqui, infelizmente, é uma prática que acontece, né, dentro das escolas e que eu gostaria realmente que isso não acontecesse. Então, pais, mães, conversem com seus filhos, percebam neles, professores sempre atentos a essas possíveis vítimas, né? Porque, assim, ele tem que sentir acolhimento. O Matheus falou em cooperação. Eu digo a questão do acolhimento, que ele sinta seguro para poder compartilhar que ele está sendo vítima de bullying. Então, assim, cuidem disso. Essa vulnerabilidade que ele pode sofrer precisa ser percebida, acompanhada e cuidada. Então, participem da vida dos seus filhos. Professores, observem, fiquem sempre atentos à sala de aula para que a gente possa minimizar esse sofrimento. Uau, muito bem. Agora, tio Léo. Bom demais te ouvir, meu amigo. Eu que agradeço. É muito bom conversar contigo. Queremos uma frase tua agora sobre o que foi debatido hoje. Olha, tantas coisas importantes surgiram aqui que a gente fica naquele eu falo da empatia, da solidariedade, mas eu vou resumir de uma outra forma. Esteja presente. Se você é diretor de escola, esteja presente na sua escola de corpo e alma. Esteja ali todos os dias. Olhe para o outro todos os dias. Veja os outros todos os dias. Se você é professor, seja professor. Esteja em sala de aula, olhe para os seus estudantes, olhe para a direção, converse com cada... Se você é família, pai, mãe, esteja presente.
O seu filho não pode ser um mendigo digital, uma frase de impacto que eu ouvi da Patrícia Peck, doutora em Direito. Ele não pode estar na rua sozinho, seja rua digital, ou seja embaixo do prédio, seja dentro do quarto. Ele não pode estar sozinho. Seja presente. Pai, mãe, amigo. Você é estudante? Esteja em sala de aula, esteja presente. Olhe no olho do outro e diga bom dia. E espere para ver a resposta do outro de forma presente. Não. Escute o bom dia. Veja se é um bom dia. Então, o que eu traria mesmo como ponto alto é esteja presente. Verdade. Porque aqui você falou do presencial, mas pensa que a gente não tratou sobre cyberbullying. Sim. Que a gente não... Né? E como acontece, né? Porque cada vez mais o celular faz presente na nossa vida, né? Então, assim, eu gostei muito da sua frase. Dê um bom dia, mas espere a resposta do bom dia, porque isso faz toda a diferença, né? Há a socialização e eu estou sendo visto, né? Então, assim, isso é muito bacana. Excelente. Eu vou te falar uma coisa que eu falo para mim mesmo. Quando eu faço uma demonstração, faço uma atividade de sala de aula, faço uma coisa assim incrível, eu falo para meus alunos, nossa, que coisa, eu devia ser professor. Parabéns! Agora vamos começar em uma ordem espiralada. Tinha que ter mais alguém no meio. Vamos lá, agora uma sugestão de uma obra que vai inspirar quem está nos ouvindo. Você falou esteja presente, existe um filme chamado Aqui. Não conheço. Uau! Aí, ó. É sobre estar presente aqui. E aí ele passa com uma câmera num único local e o tempo passa pelo local. Desde os Homens da Caverna e vai fazendo meio anacronismo. E aí mostra a história da família, né? E uma coisa interessante do estar presente, aí imagino que você pensou em Carl Rogers, né? Você que é psicólogo também, a ideia da congruência, você se colocar na condição de quem escuta e quem escuta sem preconceito, sem amarras, sem muralhas. Desconstrua essas muralhas, escute, depois reconstrua e construa a si mesmo, né? Então, uma sugestão de obra, podendo ser filme, série, livro ou música, começando agora pelo Leonardo Eustáquio. Olha, eu hoje estou lendo, é no Kindle, né? Então estou em 38% do livro, não estou mais na página, estou no 38%, o livro que se chama Quarto do Despejo, que é a história de uma mulher que vive na favela e ela narra as situações vividas por ela na favela. Nossa, o que tem a ver com bullying? A empatia. A possibilidade de você ler e sentir aquelas dores, entender aqueles anseios, compreender a sociedade que aquela pessoa vive. Porque é muito fácil a gente falar de empatia e falar assim, no lugar dela eu... Mas não é no lugar dela. Quando você está falando assim, você está falando do seu lugar. Você não está falando do lugar dela. Quando você lê um livro que você consegue ter empatia com aqueles personagens, e eu vou trazer uma sugestão de outro, Solitária. Esse livro mexeu muito comigo também, de narrar a vida de uma menina que a mãe era empregada doméstica de uma família rica, mas ela vivia junto com a mãe, no quartinho de empregada. E o termo solitária não é só de ser sozinha, mas de estar numa solitária, aquela cela de 3x3, sem janela. Quando você lê uma obra dessa com empatia e você lê e você realmente escuta aquele argumento, você escuta o outro, você entende o outro, eu acho que isso ajuda muito na hora do bullying, na hora do tratar o outro, da sala de aula, quando você olha para o outro e fala assim, mas espera aí, eu preciso ouvir dele esse sentimento, eu preciso entender o que ele está passando, como é que é a casa dele, o que ele come, o que ele deixa de comer, o que ele compra e o que ele gostaria de comprar. O que eu deixo mesmo é leia livros que narram histórias das pessoas e leia com empatia.
você vai se emocionar muito mais, mas você vai trazer aquilo para o seu dia a dia. Você vai ter a possibilidade de olhar no outro e pensar, mas ele não come o que eu como, ele não compra o que eu compro, ele não vai nos lugares que eu vou. Como é que é a vida dele? Ah, ele é gordo, o gordinho, isso, aquilo, mas... É porque é preguiça, né? As pessoas falam, é preguiça. Não, você não vive, você não está vivendo o mundo dele, a vida dele. Será que não tem outra coisa? Será que a alimentação dele não é tão boa por falta de recursos financeiros, por falta de orientação, Quando você tem essa ação de empatia, você é capaz de chegar no coração do outro e isso leva o seu coração para o coração do outro. Excelente, Léo. Professora Alessandra, me diga já, sem rodeios, com a sua obra. Eu sugeriria uma série, Adolescência. Está sendo muito divulgado, né? Mas realmente vale a pena assistir. Não finalizei ainda, mas eu entendo que, muito que o Léo falou, empatia. O que levou esse estudante a ir por esse caminho? Né? Por que ele se entendeu que ele deveria agir daquela forma? E mais do que isso, a gente também, como pai, como professor de uma escola que a gente atende esse público, como a gente pode agir e reconhecer os sinais? Por que a gente acaba descobrindo um código secreto entre eles, que a gente se vê realmente anos-luz dali, da distância de como eles estão se comunicando. O que isso quer dizer? Né? Então, assim, tudo colabora, tudo isso vai trazer um direcionamento para que a gente cuide melhor dos nossos adolescentes. Né? Então, assim, a sugestão da série é realmente para que a gente perceba como eles estão fragilizados e como eles são alvos fáceis, muitas vezes, né? E trazer ali uma trajetória nova, propor a eles um novo olhar, uma nova perspectiva de que eles têm um potencial para chegar. Né? Então, vale muito a gente conhecer esse universo deles e saber também o que fazer, o que sugerir, como acolher, né? Perceber todas essas situações que chegam aos extremos, né? De alguém tirar a própria vida ou tirar a vida de outra pessoa, de como isso poderia ter sido percebido antes, o que a gente pode fazer. É mais um sentido de alerta, de um olhar diferenciado, assim, opa, peraí, eu percebi tal situação, como é que eu posso atuar diante disso? Né? O que fazer com essa informação? Porque a gente vê alguma coisa e não saber como agir, não traz muito ganho. Então, é como se a gente não tivesse visto. Então, assim, é um momento realmente de assistir, socializar e se fazer perceber diante desse novo caminho. Excelente, muito obrigado pela presença de vocês. Só que não terminou, porque eu tenho um desafio para o Matheus. Matheus, qual é a sua sugestão de obra para hoje, meu amigo? O professor Léo falou há pouco, na verdade ele deu um recado para os demais gestores, né? Você quer tratar do bullying? Estude. Achei interessante. E uma obra que eu recomendo, principalmente para quem está pensando nesse público, de que está querendo entender o fenômeno, eu recomendo Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, porque ela vai trazer ali um breve histórico, a autora é a Ana Beatriz, ela vai trazer um breve histórico sobre o termo do bullying, sobre como é que surgiu as primeiras ações contra isso. Ela vai falar dos três atores, do agressor, do agredido e da plateia e as formas que esses três atores podem tomar dentro de uma mesma situação. E é muito interessante. Eu acho que é um livro de leitura quase obrigatório, importante para se compreender esse fenômeno. Concordo plenamente. E já vai outra dica. Não há nada mais perigoso que um leitor de um livro apenas. Então, seja plural, seja múltiplo, seja como Nietzsche. Nietzsche, quando dizem para ele, você é um pesquisador, ele diz, não use tal palavra, eu sou apenas pesado, e por ser pesado eu caio
e continua a cair e de repente chega ao fundo. Então, já vai a minha dica. Obrigado, esteja presente. Adorei essa ideia. Adorei o que você falou também, professor Alessandro. Obrigado pela sua simpatia, pela sua competência, por estar presente aqui. Eu sei que o horário, a agenda de vocês é muito complicada. Então, agradeço o meu parceiro aqui, Matheus Assis, idealizador do Bullying Map. E a minha dica, você falou aí, eu já estava pensando em possibilidades, né? E li recentemente o Hamlet, numa versão que não é peça teatral, né? Então é uma versão de narrativa excepcional, né? Para você ver como que a pessoa pode falar de maneiras distintas. E a minha sugestão vai então para os professores que queiram tornar a atividade docente mais encantadora. Leiam, assistam Escritores da Liberdade. É um livro um filme muito conhecido, né? Mas que provoca o professor até onde eu posso chegar. Eu gostaria de falar de um depoimento de um dos nossos estudantes, de uma atividade que nós fazemos, que é o Método 300, que ele escreve o seguinte, no depoimento dele. Na primeira avaliação, eu fui mal, tirei 2. Mas, com o método, eu evoluí para 7. Mas eu aprendi a estudar. Na segunda oportunidade, eu fui um dos ajudantes do meu grupo e uma das pessoas que eu ajudei melhorou 2000%. E depois ela veio me agradecer, me abraçando. A sensação que eu tive foi simplesmente indescritível. Fecha aspas. Então, Fantástico. a ideia é construir esses ambientes e estratégias que sejam, mas um ecossistema que provoque o encantamento. É claro que nós queremos a aprendizagem, que os nossos alunos voem alto, mas que tenham humanidade para entender a importância dos problemas pequenos, que ele consiga desenvolver essa cidadania, estar presente, como bem disse o Léo, mas que ele consiga descobrir quem realmente se é. E para os pais, eu tenho uma sugestão, e essa sugestão, na verdade, é um desafio. O desafio é, neste exato momento, pare o que estiver fazendo, pegue todos de sua casa e faça um jogo. Jogue um jogo juntos. Que seja qualquer tipo de jogo. Tem um jogo muito interessante desenvolvido aqui em Brasília chamado Trinca Social, onde as pessoas debatem sobre questões da sociedade, mas pode ser qualquer tipo de jogo. O importante é sair um pouco. Eu acho que Nietzsche, se tivesse no nosso tempo, ele diria outra coisa. Ele diria que a internet é o ópio do povo. Saiamos dessa internet, nessa geração de dopamina, e que voltemos a ler, voltemos a nos abraçar e a estarmos presentes. Um grande abraço, até a próxima, até logo.